Fala, galera concurseira, professor Renato Granhares, estamos de volta, projeto Terças com Prof, vem que vem, galera, muito conteúdo e o melhor, você que escolhe o conteúdo. Na aula anterior, vocês escolheram a parte de administração pública, conceito e sentidos. Falamos sobre isso, o vídeo já está disponível aí, aqui na verdade, né, no meu canal, beleza? Hoje, para nossa surpresa, não tanta, né, porque são assuntos de extrema importância, houve um empate aí na enquete que a gente sempre faz na semana anterior, né, a publicação do vídeo no meu Instagram, beleza? E aí no meu Instagram houve um empate com relação aos assuntos de órgãos públicos, conceitos e classificações, e a parte da diferença de desconcentração, né, do fenômeno da desconcentração administrativa para a descentralização administrativa. Tudo dentro do assunto organização administrativa. E aí, como houve um empate, né, como a voz dos meus queridos alunos e seguidores aí é uma voz que a gente leva em consideração, que a gente toma como uma ordem, galera, vamos falar dos dois assuntos aqui. Olha que maravilha! Dois assuntos importantes para a sua prova e aqui, ó, disponível gratuitamente, sem custos, né? Se é gratuito, né? Sem custos, sem adicionais, sem aditivos. Galera, vai estar aí para você. O que acontece? Hoje vamos falar de órgãos públicos, conceitos e classificação. Então, vou falar dos conceitos, características e como os órgãos são classificados a depender de parâmetros. Vamos ver que são 3 parâmetros que vamos adotar principalmente. E na próxima terça-feira, né, sem ser a semana outra, vamos postar desconcentração e descentralização para fechar aí esses dois assuntos. Beleza? Então, sem mais delongas, vem que vem, vamos manobrar de olho na tela. Tá aí para vocês. Órgãos públicos, conceito e classificação. Galera, vamos começar falando do conceito, né? Do que vem a ser o órgão público. Vem que vem, então, olha só. Órgãos públicos. Tá aí para vocês. De olho na tela. Vem que vem, galerinha, aqui do YouTube. E quem não é inscrito no canal, inscreva-se no canal aí, ó. Dá uma moral pro prof, ativa o sininho aí para que nossos vídeos sejam recomendados para outras pessoas, né? Comentem aí, deem sua sugestão, dúvidas. Estamos aí para isso, beleza, galera? Então tá aí, ó, órgãos públicos. Primeira coisa, galera, qual é o conceito de órgão público? Vamos deixar aqui nosso esqueminha bem bonitinho. Ó, conceito. Primeira coisa, galera, eu vou dar o conceito que a Lei de Processos Administrativos fala pra gente. Ela diz que o órgão público é uma unidade de atuação. E também a doutrina entende, galera, que ser unidade de atuação nada mais é que um centro de competências. Prof, eu não entendi. Órgão público é uma estrutura, galera, que possui uma competência específica. Beleza? Não deixa de ser uma unidade de atuação. Show de bola? E, pessoal, o órgão público, ele é criado por lei. Lógico, né, pessoal? Órgão público traz funções específicas e essas funções são denominadas, né, são atribuídas mediante uma norma primária, que no nosso estudo, a principal é o quê? É a lei. Então, é criado por lei, criado, né, por lei. Professor, cada órgão público tem um nome específico? Sim. Então, é criado. Deixa eu só botar aqui para ficar melhor o nosso esqueminha. Então, para ficar melhor, ó, o órgão público, ele tem a sua criação, a sua denominação, e o seu vencimento correlato, né? Esse órgão público, ele vai gerar um vencimento ao servidor que preenche, né? Então, vai ter um vencimento. Logicamente, pessoal, que esse vencimento também está ligado ao cargo, né? Então, quando eu digo vencimento, é o vencimento relativo aos cargos dentro desse órgão público, tá bom? Porque nesse órgão público eu posso ter N cargos. Esse vencimento é com relação aos cargos públicos que existem nesse órgão, tá bom? Mas, enfim,
Tudo isso aqui, pessoal, é determinado por quem? Pela lei. Uma norma primária. É a lei que determina a criação, a denominação, os vencimentos, a organização, tudo isso é a lei que especifica. E, pessoal, cá para nós, o órgão público é um centro de competência porque cada um tem a sua denominação própria. Cada um tem a sua atividade específica. Beleza? Show de bola? E agora, pessoal, a informação que eu julgo dizer, que eu me atrevo a dizer, digamos assim, né? Que eu me atrevo a dizer que é a informação mais importante sobre os órgãos públicos. Tão importante que você deve encarar como um mantra. É, galera, aquela frase que você fica repetindo direto. Os órgãos públicos, pessoal, têm por característica não possuírem, então não possuem personalidade jurídica própria. Olha aí, galera, os órgãos públicos não possuem personalidade jurídica. Sabe por quê, galera? Porque os órgãos públicos, eles são, como eu falei, centros de competência e estruturas que pertencem a quem? Que pertencem à administração pública. Vou abreviar aqui, ó. Direta ou vão pertencer à administração pública indireta. Cuidado com essa pegadinha, pessoal. Isso aqui é pegadinha clássica de prova. Ele vai falar para você que os órgãos públicos só pertencem à estrutura da administração direta. É errado. Quem diz isso pra gente é a Lei 9784 de 99, tá, galera? Vou até botar aqui a base legal para vocês depois acompanharem, tá? Então aqui pertencem à estrutura de quem? Da administração direta ou da administração indireta. Pessoal, isso aqui você vai encontrar no artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1º da Lei 9784 de 99. Então não esqueça de dar uma olhadinha lá na lei, que ele traz para você o conceito de órgãos públicos. E galera, é de suma importância você saber esse conceito, porque muitas das vezes o examinador vai lá e pega, copia e cola na sua prova e traz como conceito de órgão público um conceito correto, já que é a lei que traz para a gente. Beleza? Então tá aí o esqueminha. Então esse é o conceito de órgão público. Unidade de atuação, centro de competência, uma estrutura que pertence à administração pública direta ou indireta. É criado por lei e tem uma característica master hiper importante. Não possuem personalidade jurídica própria. Galera, quando eu falo que não possuem personalidade jurídica própria, quer dizer que, em regra, vou botar aqui, ó, regra, os órgãos públicos não possuem personalidade, quer dizer que eles não respondem pelos seus agentes. Quem são agentes? As pessoas que trabalham lá. Os servidores públicos. Porque, por exemplo, se eu sou da PF, da PRF, Polícia Civil, TJ, tudo isso são órgãos públicos. E órgãos públicos não possuem personalidade. Então, se eu sou servidor, por exemplo, de uma desses órgãos que eu falei, e eu cometo uma infração contra um terceiro, causa um dano, né?
Isso aí está dentro da parte de responsabilidade civil. E eu causei um dano. Esse terceiro vai entrar com uma ação. A pergunta é, uma ação judicial, né? Vai ajuizar uma ação. E essa ação tem que ser direcionada a alguém. Temos 3 figuras aqui na situação. Temos o agente que cometeu o ato, o órgão onde ele trabalha e a pessoa jurídica onde esse órgão está inserido. Aí a pergunta é, a quem será direcionada essa ação? Resposta, a pessoa jurídica onde o órgão e o servidor está inserido. No caso aqui, no caso do TJ, Polícia Civil, Polícia Militar, é o Estado, tá? É o Estado membro, aí Rio de Janeiro, São Paulo. Mas é ele que tem personalidade. Por que não pode ser, no caso, a PM, a Polícia Civil? Porque a gente acabou de ver que, em regra, órgãos não possuem personalidade jurídica pelo fato de não responderem pelos seus agentes. Quem responde é a pessoa jurídica, que, logicamente, possui a personalidade jurídica. E essa pessoa jurídica, galera, adivinha? Ela vai pertencer à administração pública direta ou indireta. Beleza? Show de bola, pessoal. Então tá aí. Só que aí, e aqui é um ponto importante, vem o STJ e edita a súmula 525 do STJ. Súmula 525 do STJ. E o que essa súmula diz, professor? Ela traz uma exceção à questão de você poder estar em juízo. O que é isso? De você poder responder por alguma coisa. Porque, teoricamente, pessoal, qual é a regra? Não possui personalidade, não responde pelos seus agentes. Não pode ir... O que é ir a juízo? É ser autor, réu, beleza? Em um processo judicial. Só que a súmula 525 do STJ, né, traz uma situação peculiar, que aconteceu em uma Câmara dos Vereadores. O que acontece? Todas as câmaras relativas ao Poder Legislativo e o Congresso Nacional são órgãos públicos. O que eu digo todas as câmaras? Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados, Assembleia Legislativa, Senado Federal, tudo isso é órgão público. E vocês acabaram de ver comigo que órgão público não possui personalidade jurídica. Pois bem, galera, então eles não teriam capacidade para estar ali em juízo, ser parte de um processo. Eles não podem responder judicialmente. Só que a súmula fala o seguinte, olha só, existem alguns órgãos que a gente vai ver na classificação quanto à posição estatal, existem alguns órgãos que são chamados de órgãos independentes. Olha o nome, independente. É aquele órgão que não depende de ninguém. É aquele órgão máximo de uma pessoa jurídica. Então vamos pensar um pouquinho. Pensa na União. Pensou? Ente federado, União. Dentro da União existem órgãos públicos. Qual é a autoridade máxima do Poder Executivo em âmbito federal? Presidente da República. Então, a Presidência da República é o órgão máximo dentro da União. Eu te pergunto, se é o órgão máximo, não existe nenhum órgão acima da Presidência da República, ou seja, a Presidência da República não está subordinado a nenhum outro órgão. A este órgão damos o nome de órgão independente, porque na posição estatal, e quando eu falo de posição, estou falando de hierarquia, a Presidência da República se encontra na cúpula. Não há ninguém acima dela. Então, veja bem, o que a súmula diz? Se o órgão for um órgão independente e for a juízo, for até a justiça, para defender seus assuntos institucionais, ou seja, ele vai para defender um assunto que ele é responsável, nesse caso, ele poderá ter o que nós chamamos de capacidade judiciária. Veja bem, ele nunca vai ter personalidade jurídica, mas ele vai ter capacidade para estar em juízo, que nós chamamos de capacidade judiciária. Então vem comigo, galera, olha só. A súmula 525 diz que o órgão público, beleza? Que fique bem claro que o fato dele ter essa capacidade não faz ter personalidade jurídica. Então, ó, o órgão público, que fique bem claro, sem personalidade jurídica,
ele não tem personalidade. Mas que, em contrapartida, esse órgão, ele é considerado um órgão independente, que já vimos o que é e vamos ver de novo. Um órgão independente. Opa. Vamos lá, um órgão independente. E, ao mesmo tempo, estiver em juízo, ou seja, na justiça, em juízo, mas defendendo seus assuntos institucionais, então em juízo, em defesa de seus assuntos institucionais. E anota aí, galera. A sua prova, na maioria das vezes, vai trazer essa expressão, assuntos institucionais. Mas podem vir expressões sinônimas. Os órgãos que vão em juízo em assuntos correlatos às suas atribuições ou em assuntos relativos às suas prerrogativas, tudo isso nos leva a um único lugar, assuntos institucionais. Se satisfizer essas duas condições, ser independente, estar em defesa de seus assuntos institucionais, nesse caso aqui, galera, esse órgão público, mesmo não possuindo personalidade jurídica, ele terá o que nós chamamos de capacidade ou personalidade. Vou botar aqui, ó, judiciária. Então, pessoal, isso aqui também pode ser chamado, só para contextualizar, ó, isso aqui também pode ser chamado de capacidade postulatória, de postular, né? De entrar com uma ação postulatória, ou capacidade processual, que tudo tem a ver com o Poder Judiciário, né? É estar no Poder Judiciário, é estar em juízo. Beleza? Cuidado que quando ele usa a palavra capacidade ou personalidade judiciária, é muito parecida com personalidade jurídica. Cuidado. Judiciária está no Poder Judiciário. Você vai lembrar. Pô, está no Poder Judiciário é uma exceção. Agora, jurídica tem a ver com pessoa jurídica, personalidade jurídica. Beleza? O órgão jamais terá personalidade jurídica. Mas a súmula diz, se satisfizer essas duas condições que a gente viu agora, ela vai ter capacidade, ele no caso, né, o órgão público vai ter capacidade o quê? Judiciária. Galera, só um detalhezinho aqui, ó. Logicamente que as suas provas, o seu examinador vem se aprimorando nas cobranças, né? Então dizer que uma pessoa, ou melhor, que um órgão público não possui personalidade, é o mesmo que falar que ele é despersonalizado, ou ele é também desprovido de personalidade, ou como eu já vi recentemente prova, ele será despido de personalidade. Então, tanto faz as três expressões. É os des da vida, né? Desprovido, despido, despersonalizado. Beleza? Então, o órgão público é des 3 vezes. Desprovido, despersonalizado e despido. Beleza? Show de bola? Belezinha? Então tá aí, pessoal. A classificação. E para fechar aqui com chave de ouro, em se tratando de organização administrativa, galera, o órgão público ele é criado através do fenômeno chamado desconcentração. Então, um órgão público ele é criado, desconcentração, através de um fenômeno chamado desconcentração. E aí você vai ver que as palavras têm poder, olha só. C de criação,
E O de quê? O de órgão. Então, se a tua prova perguntar, administrativamente falando, o fenômeno usado para a criação de órgão é desconcentração. Mas, prof, você falou que o órgão é criado por lei. Normativamente falando, né? Legalmente falando, é a lei que o estrutura. Agora, administrativamente, que tem a ver com a organização, o fenômeno administrativo de criação de órgão é desconcentração, CO, criação de órgão. Beleza? Logicamente que a gente vai ver que em provas ele usa uma palavra diferente, mas tudo relacionado à criação de órgãos. Então tá para ir para você o mapa mental de milhões. Olha aí que coisa linda. Estamos juntos? Beleza, galera. Com isso, pessoal, olha só. Vamos avançar um pouquinho só para falar como esses órgãos são classificados. E aí, pessoal, a classificação do órgão depende de 3 parâmetros que falamos no início da aula, né? Então, esses órgãos que não têm personalidade, não é isso? Eles são enquadrados em classificações. Então, classificação do órgão público. E essas classificações levam em consideração 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é uma classificação quanto à estrutura. E aí leva em consideração como ele é formado. Então, aqui, pessoal, leve em consideração a sua formação. E aí, galera, quanto à estrutura, vamos botar aqui, ó. Quanto à estrutura, o órgão pode ser chamado, deixa eu botar aqui. O órgão pode ser chamado de simples, ou unipessoal, ou melhor, desculpa, galera, simples, só simples, tá? E aqui embaixo, ele pode ser chamado de composto. Unipessoal é outra coisa. Ou composto. Beleza? O órgão simples é aquele que possui o quê? As atividades centralizadas. Ou melhor, a atividade, para você não confundir com descentralização, que a gente vai ver nos próximos encontros, né? Para ser mais específico, na próxima terça-feira, nos órgãos, ou a atividade é concentrada ou desconcentrada. Quando a gente fala de órgão simples, as atividades estão concentradas na mão de um único órgão. Atividades concentradas na mão de um único órgão. Ou seja, não há a divisão dentro desse órgão. O professor dá um exemplo, claro. Quer ver um exemplo? Imaginemos que exista um órgão, a Presidência da República, por exemplo. Presidência da República é só ele. Ah, professor, mas tem um assessor. Pessoal, eu não estou falando de servidores que lá estão. Eu estou falando da estrutura. A Presidência da República, suponhamos que é só ela. Ela é um órgão, então todas as atividades estão concentradas na Presidência da República. Então, quando a gente fala de concentração, quer dizer que não existe dentro desse órgão subdivisões. Então, por exemplo, imaginemos que eu tenho um órgão público, tipo Presidência da República, por exemplo, que não tem nenhum setor ali dentro, nenhum gabinete, nenhuma coordenação, é tudo na mão de uma única pessoa, concentrado. E aí, galera, olha que interessante. Quando, na verdade, dentro desse órgão existe, na verdade, uma divisão de outros órgãos, aí eu estou diante do órgão composto. Então, aqui, ó, atividades. Enquanto ali em cima a atividade é na mão de um concentrada, aqui embaixo a atividade é o quê? Desconcentrada. É aqui que acontece o fenômeno chamado desconcentração, galera.
Porque aqui existe a subdivisão de órgãos. Então, o poder, a função, a atividade não está concentrada na mão de um único órgão. Lógico, temos um órgão acima, mas tem outros órgãos aí que há atribuições dentro desse mesmo órgão. Então, por exemplo, eu tenho ali, botar aí o TJ, mas dentro do TJ eu tenho setores, tenho os gabinetes, tudo isso são órgãos dentro do órgão TJ, uma subdivisão dentro do órgão. Aí estamos diante do órgão composto. Então, simples quando não há a desconcentração. A função está centralizada na mão de um único órgão. E composto, o nome já diz, é quando o órgão ele não concentra toda a atividade. Essa atividade é subdividida em outros órgãos, lembrando, dentro desse órgão central. Beleza? Show de bola? Então, o primeiro parâmetro é quanto à estrutura, que leva em consideração a formação interna desse órgão. Beleza? Show de bola, galera. Olha só. A outra classificação, pessoal, leva em consideração a atuação funcional. Aí sim, aqui eu estou me referindo às pessoas que lá estão. Então, como esses órgãos tomam a sua decisão? Tomam as suas decisões? Então, aqui, galera, faz alusão à tomada de decisão. Opa, decisão. Deixa eu ajeitar ali. A tomada de decisão. E com relação a essa tomada de decisão, galera, os órgãos podem ser um órgão singular, cuidado, não é simples, é singular, ou unipessoal. Aí já sei que você pensou, professor, mas órgão não tem personalidade jurídica. Por que você está falando unipessoal? Galera, eu não estou me referindo ao órgão estruturalmente, à estrutura. Eu estou me referindo às pessoas que lá estão. Você vai entender. Quando eu falo unipessoal, quer dizer que aqui, pessoal, a decisão ela não é colegiada. Então, aqui, quando a gente fala unipessoal, é uma decisão única. Não existe aí outras pessoas para decidir. Aqui, só uma pessoa, e eu estou me referindo à pessoa física, uma pessoa, não confundam, uma pessoa física com poder de decisão. E aqui, pessoal, todos os órgãos máximos do Poder Executivo têm essa característica de ser singular e unipessoal. Quem, professor? Na Presidência da República, quem dá a palavra final? Presidente. Nas governadorias, quem dá a palavra final? Os respectivos governadores. E nas prefeituras, quem dá a palavra final? Os prefeitos. Então, prefeitura, governadoria e Presidência da República, eles sim são considerados órgãos singulares ou unipessoal. Professor, mas ele já não é independente, por exemplo, galera? A depender do parâmetro, um órgão pode se enquadrar em várias classificações. O fato dele ser singular não tira o fato da presidência, por exemplo, ser independente. Então, além de ser independente, ele é um órgão singular. Porque os parâmetros analisam situações diferentes. Conseguiram ver, galera? Aqui, quando eu falo de estrutura e atuação, eu estou olhando para dentro do órgão. Tanto para a sua estrutura, né, quanto para como funciona internamente com relação à decisão de seus servidores. Agora, olhando de fora, existe uma outra classificação, que é quanto à sua posição estatal. Aí leva em consideração a hierarquia entre os órgãos, beleza? Então aqui, galera, falei para vocês que o órgão pode ser singular ou unipessoal, ou a decisão ela é colegiada. Ou seja, é um órgão colegiado, também chamado de... Pô, se aqui é unipessoal, adivinha? Pluripessoal. Se no unipessoal somente uma pessoa tem poder de decisão,
aqui várias pessoas. E veja bem, pessoal, não são várias pessoas tendo decisões distintas. São várias pessoas chegando a uma única decisão. Que nós chamamos aí, quem, né, já participou de conselho e tal, chamamos de deliberação, não é isso? Várias pessoas chegando a uma deliberação. Então faz lá a maioria de votos, né? E a maioria é que vence. Então várias pessoas chegando a uma decisão. E aqui, pessoal, você conhece. Por exemplo, Senado Federal. Não são 81 senadores lá chegando a uma decisão? Ah, professor, mas é maioria simples, absoluta, especializada, não importa. É mais de uma pessoa. Se é mais de uma pessoa chegando a uma decisão, estamos diante de um órgão colegiado ou pluripessoal. Então, todas as casas do Legislativo são órgãos colegiados ou pluripessoal. Então, a Alerj, né, Assembleia Legislativa, no caso do Rio de Janeiro, a Alerj, Câmara de Vereadores, Senado Federal, Câmara dos Deputados, tudo isso são o quê? Órgãos, né, colegiados ou pluripessoais que tem a ver com poder de decisão. Beleza, galera? E aí, para fechar, eu vou falar aqui, eu vou apagar esse slide aqui, que não vai dar aqui, tá? Sempre lembrando que esses dois primeiros parâmetros, galera, é uma pegada interna, que tem a ver com a estrutura e com um poder de decisão. Tá aí. Beleza? Tira aquele print de milhões, vai lá, que eu vou falar da última classificação para a gente cair nas questões, tá? Vai lá, galera. Printou! Vem que vem. Foi? Vou apagar, hein? Então vambora, simbora. Vem que vem, professor Renato Vieira na área. De novo, para quem não está inscrito no canal, inscreva-se no canal para você receber conteúdo, notificação, pessoal. Conteúdo aí, graças a Deus, de qualidade, né? Conteúdos serão importantes para você nos mais variados concursos públicos, lógico que cobre aí a disciplina Direito Administrativo. E é quase todo concurso, né? Tendo em vista que Direito Administrativo é matéria básica de qualquer concurso. E a parte de organização administrativa, órgãos públicos, é quase que certa em cair em concursos públicos, beleza? E aí, galera, a última classificação, leve em consideração, aí você põe no teu caderninho, tá? A posição estatal. E aqui, pessoal, leve em consideração a hierarquia entre os órgãos. E aqui, pessoal, uma pegada mais externa. Porque a gente viu que, por exemplo, lá nos órgãos que a gente classificou, né, como simples ou composto, existe também hierarquia entre os órgãos. Mas a hierarquia entre os órgãos que estão dentro de um outro órgão. Então, é uma hierarquia interna, né? Aqui não, é uma hierarquia externa. É, por exemplo, a presidência da República com relação aos ministérios, né? Os ministérios com relação aos gabinetes em separado. Então, tem toda essa pegada aí, tá? Então, vem pra cá, galera. Opa, deixa eu trocar pra você. Vem pra cá, ó. Quanto à posição estatal, eu já vou botar aqui as classificações, tá? O órgão pode ser, de cima para baixo, um órgão independente. É aquele que terá capacidade processual naquelas situações, né? Independente. O órgão pode ser autônomo. O órgão pode ser superior. Ou, por fim, na base, né? Nós temos o órgão subalterno. E aqui, pessoal, é uma questão de hierarquia, né? O órgão independente não está subordinado a ninguém. O órgão autônomo está subordinado ao órgão independente. O superior ao autônomo independente. E o subalterno subordinado a tudo. Beleza? Só um detalhe, galera, olha só. Opa, deixa eu voltar aqui.
Quando a gente fala de órgão superior e órgão subalterno, eles são órgãos que não possuem autonomia decisória. Ah, professor, quer dizer que eles não decidem? Sim, mas eles não têm autonomia. Tem que ter o aval dos órgãos aí, né, hierarquicamente superiores. Não possuem autonomia decisória. Já, galera, os órgãos autônomos e independentes, esses sim. Esses aqui... Deixa eu pegar outra cor aqui. Esses possuem autonomia decisória. Só você lembrar, pessoal, aqui é 2 com 2, tá? Os dois de cima têm autonomia. Os dois de baixo não têm autonomia decisória. Professor, dá exemplos aí. Lógico, vamos abreviar aqui rapidinho, para ficar esqueminha bacana. Ó, órgãos independentes eu vou chamar de OI. Oi. Então, no órgão independente, vamos dar exemplo aqui. Exemplos. Presidência da República. Lembrando que todos os órgãos máximos do Poder Executivo são órgãos independentes, tá? Todos os órgãos do Poder Legislativo, né, aí, das casas, são órgãos independentes. Senado Federal, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, Câmara dos Vereadores, tudo isso são órgãos independentes, tá? Órgão autônomo. Vou chamar de OA. Órgão autônomo. Exemplo. Aqui eu tenho os ministérios, logicamente em âmbito federal, né? Em âmbito estadual ou municipal, tem as secretarias. Ministério de Estado e Secretarias de Estado e Secretarias Municipais, tá? Beleza? Órgão superior, OS. Exemplo. Gabinetes, coordenações ou coordenadorias. Beleza? E, por fim, os órgãos USO, ou seja, órgãos subalternos. Nós temos aí como exemplo os setores, por exemplo, setor de pessoal, setor de expediente. Ou seja, é o órgão mais operacional, né? Mais que a gente chama na administração de chão de fábrica, não é isso? Setor de expediente. Então tá aí, pessoal, no teu caderninho, as 3 classificações, os 3 parâmetros que você pode levar em consideração. Beleza? Dito isso, vamos às questões? Vamos botar em prática? Então vem que vem e vamos manobrar. Exercício de fixação. Vem que vem, galera. Olha a primeira questãozinha. Vamos que vamos. Marca texto. Olha só. Determinado município do interior de do estado de Santa Catarina, com o escopo de fomentar as ações, FGV tem essa tradição, tá? De trazer historinha. As ações de fiscalização e tutela dos direitos das crianças e adolescentes de sua competência. Beleza. Show de bola. Dividiu, a então Secretaria Municipal de Educação em 2 novas secretarias. A da criança e do adolescente e da juventude e de educação. Então, era um órgão e virou 2. Aí ele pergunta, essa distribuição interna, porque o órgão público está dentro de uma pessoa jurídica, né? No âmbito de uma mesma pessoa jurídica, no caso do município, mediante especialização interna, é chamada de, pessoal, CRI, ação de órgão. CRI, ação de órgão.
Desconcentração. Opa, tá riscando aqui, peraí. Criação de órgão. Desconcentração. E galera, na desconcentração, nós não vimos que estabelece uma relação de hierarquia entre os órgãos? Então, embora seja um assunto mais à frente, nós podemos afirmar que a desconcentração, ela decorre, ela tem origem, ela tem fundamento no poder hierárquico, tendo em vista que há hierarquia entre os órgãos. Beleza? Show de bola? Então tá aí para vocês, gabarito, letra D de delta, desconcentração e decorre do poder hierárquico. Beleza? 2. Observe o seguinte caso hipotético. O presidente da República, em razão de aumento dos casos de violência urbana, decide criar o Ministério da Segurança Pública. Pessoal, ministério, em relação à posição estatal, é considerado um órgão o quê? Autônomo, não é isso? Até então inexistente. Beleza. Aí ele fala, nesse cenário, quanto à organização administrativa e considerando os entendimentos doutrinários e jurisprudencial dominantes, é correto afirmar que o Ministério da Segurança Pública é um órgão público. Veja que primeiro ele classifica quanto à posição estatal. Independente não é, porque ele foi criado por alguém. A presidência criou o ministério. Superior também não é, que o superior está abaixo, né? A gente viu agora. Então vamos botar aqui, galera. Então eu sei que ele não é independente e sei que ele não é superior. Não precisa nem ler o resto. Aí tu fica entre duas. Eu tenho certeza que ele é o quê? Autônomo, é ou não é? Sim. Então aqui está autônomo, aqui está autônomo. Só que, galera, agora vamos falar da técnica. Se eu estou criando órgãos, qual é a técnica utilizada, hein? Desconcentração. E aqui já é um pouquinho do assunto da nossa próxima aula. Ele vai querer te confundir com descentralização. Vamos ver qual é a diferença na próxima aula, no próximo vídeo, tá? Mas aqui o gabarito, de fato, é a letra B de bravo, porque a criação de órgãos tem ligação, tem fundamento no fenômeno ou técnica administrativa chamada desconcentração. Criação de órgão, beleza? E para fechar, vamos aí uma questãozinha, né, do prof, Banca Vieiras, vem que vem. Olha só, acerca da... Opa! Aí. Olha lá. Acerca da administração pública direta e indireta, julgue o item subsecutivo. Vamos lá. Olha o que ele fala. Os órgãos públicos são centros de competência? Vimos que sim. Que possui os Ds da vida, né? Despersonalizado, desprovido, despido. Tá aí. São centros de competência despersonalizados que pertencem à estrutura interna, ou seja, está dentro, né? Está dentro da administração pública direta, mas também da indireta, tá certo? É o conceito que a Lei 9.4 dá, não é isso? Aí põe que, por sua vez, em casos especiais, ou seja, quando cumprir os requisitos. Quando eu falo casos especiais, pessoal, quer dizer que é uma exceção, tá? Então, é um modo sutil da tua prova falar, isso não é normal não, tá? Então, aqui, pessoal, eu estou me referindo à exceção. Será que eles poderão possuir capacidade judiciária de estar em juízo, mesmo não possuindo personalidade jurídica? Pessoal, gabarito corretíssimo. Opa, corretíssimo, galera. Por quê? Porque essa questão excepcional, nós vimos que é por força da súmula 525 do STJ, que fala exatamente isso. Se um órgão for independente e estiver em defesa de suas prerrogativas, mesmo não possuindo personalidade jurídica, ele poderá ter capacidade judiciária, postulatória, personalidade judiciária e não jurídica. Então, pessoal, gabarito correto. Com isso, galera, fechamos aqui a nossa super aula. Ficou um pouquinho maior, né? Mas tá não menos importante sobre órgãos públicos completo, tá? Logicamente, complemente com bastantes questões e comente aqui o vídeo se você gostou, se você curtiu, né? Sugestões, estamos abertos aí a novas sugestões, né? A palavra de incentivo e vamos que vamos, né, galera?
Então eu fico por aqui até o próximo vídeo. Lembrando que no próximo vídeo a gente vai falar de desconcentração versus descentralização. Beleza? Forte abraço, tamo junto. Valeu, galerinha do YouTube. Vamos manobrar. Valeu, galera. Tchau, tchau.